Olá pessoal, hoje eu vou responder mais uma pergunta que eu recebi e a pergunta é: como é a vida cotidiana de uma comunidade quilombola? Bom, a vida dentro da comunidade quilombola, primeiro que depende muito, tá? Então, como eu falei no primeiro vídeo, tem presença de quilombola nas 5 regiões do Brasil. Então eu não posso também dizer que os quilombolas do Maranhão são tal qual os quilombolas, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Os quilombolas do Sul são tal qual os quilombolas do Nordeste, tá? Porque tem as questões também regionais, tá certo? Mas o cotidiano de uma comunidade quilombola, então, pode variar, né, por diferentes fatores, como a localização geográfica, o tamanho da comunidade, o acesso a recursos e infraestruturas, entre outros. No entanto, algumas características comuns que podem ser encontradas na vida cotidiana de algumas comunidades quilombolas, certo? Então, a gente precisa também atentar para esses detalhes, certo? Então, a localização geográfica é algo que tem que ser levado muito em consideração. Mas, principalmente as comunidades quilombolas que estão presentes na zona rural, ou seja, que foram formadas ali na zona rural e permanecem ali, essas comunidades sobrevivem da agricultura de subsistência. Infelizmente, as comunidades quilombolas não recebem investimento para ir além do plantar, colher para sobreviver. Não há esse olhar de geração de renda dentro das comunidades quilombolas. Os quilombolas são trabalhadores maravilhosos quanto à agricultura, ao desenvolvimento da agricultura, à conservação da terra, mas não se tem esse investimento, então se faz a roça, se prepara a roça já pensando de um ano para outro, certo? Então, muitas comunidades quilombolas dependem da agricultura de subsistência como principal fonte de sustento. As atividades agrícolas incluem o cultivo de alimentos como a mandioca, que é utilizada para fazer a farinha, né? A casca da mandioca é utilizada para a alimentação dos porcos também, certo? Cultivam o milho, e o milho tem um cultivo muito curto, né? Depende muito das chuvas, e pelo menos para cá, para nós, no Nordeste, é mais agora no primeiro semestre. Então, no segundo semestre você já não consegue cultivar como você cultiva no primeiro semestre. Tem o cultivo do feijão, frutas e legumes, além da criação de animais para consumo próprio e o cultivo do arroz. Pois é, esse brasileiro não vive sem arroz, mas as comunidades quilombolas precisam muito do arroz, né? Então é o que mais se cultiva. Já se faz a roça pensando de um ano para o outro. E muitas vezes também na comunidade quilombolas, por não ter a mistura, como a gente fala, ou seja, a proteína, muitas das vezes é só mesmo o arroz, o feijão, o cuchá, às vezes é o arroz com molho, o arroz com abóbora, né? Porque muitas das vezes a criação ali não é suficiente para sustentar toda uma família e em geral, as comunidades quilombolas, dentro das comunidades quilombolas, as famílias são famílias grandes, né? Então, às vezes a refeição não tem a proteína, certo? Então, algumas comunidades também têm um artesanato e dentro de algumas comunidades se cultiva e consegue-se ter uma certa renda ali mínima, né? Com a produção do artesanato, como a tecelagem, cerâmica, esculturas e pinturas, né? Muitas das vezes faz parte do cotidiano de algumas comunidades, certo? E essas atividades também ajudam a preservar algumas tradições das comunidades quilombolas, e a gente vai falar num momento também como os quilombolas preservam a sua cultura, certo? Participações das comunidades quilombolas no cotidiano das suas comunidades, como os festejos religiosos, né, as novenas, as missas, né? Muitas comunidades quilombolas são praticantes da Umbanda, né, do Candomblé e do catolicismo também. E também já temos a presença do evangelho, né, do cristianismo chegando dentro das comunidades quilombolas, certo?
Temos algumas comunidades já com igrejas, com trabalho sendo feito lá, assim como também a presença da Igreja Católica e em algumas comunidades também a Umbanda e o Candomblé, que são as religiões de matriz africana. Lembrando que quando a gente for falar também sobre a questão da cultura, nós vamos aprender um pouquinho mais de distinguir e também desmistificar algumas coisas que são faladas a respeito disso, certo? Mas aí temos também as celebrações, batizados, como eu já falei, as novenas, as missas, e temos também os cultos, né? A organizações comunitárias das comunidades quilombolas se organizam, tem as associações com o diretor, presidente, vice-presidente, né? Toda uma organização de uma diretoria para o funcionamento de uma associação, porque é uma forma também como poderia se chegar a recursos nas comunidades, o que nem sempre acontece, certo? Então tem as organizações comunitárias, transmissão de conhecimentos tradicionais, que é passado de geração para geração também, né? As rodas de conversa, as lendas que são contadas, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais também sobre isso quando tratarmos sobre a questão da cultura, né? A vida em contato próximo com a natureza também, né? O quilombola gosta muito, ama, né? Tem muitos homens dentro das comunidades que gostam de caçar também, né? E a caça dentro das comunidades quilombolas não é proibida, né? Desde que seja caça para sobrevivência, tá? Então a gente não caça para vender, né? Mas a caça ali deve ser para a sobrevivência das famílias quilombolas, certo? E aí nós temos também, ainda no cotidiano das comunidades quilombolas, né? O lavar-roupas nos açudes. Nem todas as comunidades quilombolas têm água encanada nas suas casas. Não se tem saneamento básico dentro das comunidades na zona rural, né? As casas ainda são algumas de pau a pique, né? A casa de taipa, e tem algumas já de alvenaria. Mas é muito comum você ver a escavadeira de coco com o seu cofinho indo para o mato para catar coco, para fazer seu azeite. É muito comum você ver os homens indo para a roça e roçar o caminho também, porque não se tem esse tipo de assistência também nas comunidades quilombolas. Então tudo é feito ali dentro das comunidades, né? Nós continuamos nos ajudando, nos apoiando e vendo formas, né, de melhorar a nossa vivência dentro das comunidades quilombolas. Nós temos também, vamos falar aí respondendo a outra pergunta, né, quais são os desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas, que nós vamos ver aí a questão também sobre a terra, né, falta de estrutura básica, de infraestrutura básica também, como eu já dei uma pincelada aqui, né, violências e conflitos fundiários, discriminação e racismo. Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, tá certo? Mas eu espero que até aqui fique claro para vocês um pouquinho do cotidiano dentro das comunidades quilombolas. Deus abençoe.